Aqueles que estão conosco pela primeira vez, nós estamos em meio a uma série, na verdade em meio a duas séries. O pastor Daniel falando sobre o Evangelho de Lucas e eu, paralelamente, falando sobre um outro texto escrito por Lucas, que é o texto de Atos, e hoje será a minha sétima fala. E o tema da mensagem de hoje é sobre as manifestações do Espírito Santo. E caso alguém que chega hoje deseje acompanhar essa série, está no nosso aplicativo e também no nosso canal do YouTube. E eu aproveito também para dizer graça e paz para todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que têm nos acompanhado, que o Senhor lhes alcance, lhes abençoe, quando quer e onde quer que vocês estejam, em nome do Senhor. Amém? Atos capítulo 3, vamos ler ali a partir do versículo 1. Mas, para servir como um texto inspirador, e na sequência eu vou ler com os irmãos outros textos. Mas Atos capítulo 3, um pouquinho depois do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui, Senhor, e até aqui o Senhor tem sido conosco nessa jornada. E mais uma vez, Pai, nós te pedimos por Tua palavra,
Pedimos por tua intervenção, pedimos pela manifestação do teu Santo Espírito, do qual nós tanto precisamos agora e a cada respirar, a cada manhã, Senhor. E assim glorifique o teu nome, assim glorifique o nome do teu Filho, e é no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Enquanto eu li esse texto, eu fui lembrado de um episódio. Nós estávamos em São Francisco de Assis do Piauí, se eu não me engano, na quinta ou na sexta edição do Impacto Livres. E para quem não sabe, o Impacto Livres é uma mobilização missionária, é uma ação missionária que acontece desde janeiro de 2014. E uma das principais atividades que acontecem nos impactos são as visitas que nós fazemos aos moradores das cidades nas suas casas. E certo dia, em uma dessas visitas, alguns jovens, eles foram recebidos por uma mulher de meia idade, que, usando os braços, ela se arrastava pelo chão. E eu vou chamar ela de Dona Maria, que possivelmente era ou é o nome dela. E a Dona Maria não andava há 6 anos. Ela havia perdido a mobilidade da cintura para baixo por conta de um acidente que ela tinha sofrido na sua moto. E desde então ela se arrastava para se locomover. E esses jovens compartilharam a razão do porquê eles tinham ido até o Piauí, compartilharam o Evangelho. E perto do final dessa visita, um dos jovens perguntou para a Dona Maria se eles poderiam orar por ela. E ela disse que sim. E eles então oraram por ela, né? Oraram para que o Senhor curasse o corpo dela. E para surpresa e espanto de todos, ela foi imediatamente curada, depois de 6 anos. E de tão feliz, né, de tão tocada que ela ficou com aquilo, depois da visita, ela ainda saiu seguindo esses jovens por onde quer que eles iam, e ela testemunhava, né, acerca do que tinha acontecido. E como é costumeiro nos impactos, todas as noites na praça central da cidade acontecem atividades, e ali também, né, as atividades aconteciam, né, louvor, teatro, pregação. E nesse dia, quando a noite chegou, na praça central, quem apareceu? A Dona Maria. E ela ali adorava, dançava. E São Francisco de Assis do Piauí era e ainda continua sendo uma pequena cidade de uns 6, 5 mil habitantes. Portanto, ela era conhecida por muitos. A história dela era conhecida. E muitos se admiraram por ver aquela mesma Maria que há dias atrás se arrastejava, né, pelo chão. E estava ali então ela dançando e celebrando com os amarelinhos. E naquela noite, secretários municipais entregaram suas vidas para Jesus. O prefeito, né, e a sua esposa, assim como tantos outros, né, entregaram as suas vidas para Jesus. E foi uma noite de grande edificação e salvação. Graças ao Senhor. Desde quando nós passamos a sonhar e a orar por esta igreja, né, pela
pela Igreja Livres. Lá no inicinho, lá no começo, algumas convicções se alojaram em nossos corações. E essas convicções têm servido como um farol, a luz de um farol a nos guiar. E nós temos uma declaração de visão e de missão que fala um pouquinho sobre essas convicções. Na nossa declaração de visão, de sonho futuro, a gente diz que o nosso sonho, o nosso desejo futuro é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E a partir dessa plenitude do Espírito, ser também uma igreja presente e atuante aqui até os confins da terra. E como descrito em nossa declaração de missão, esse sonho futuro ele vai ser alcançado através da proclamação, através da pregação, através do ensino cuidadoso da palavra de Deus. E isso vem de encontro com uma fala do Senhor Jesus, registrada ali em Mateus 22, 29, quando ele corrigiu certos líderes religiosos, e ele disse a eles: olha, vocês estão errados, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Errados, número 1, por não conhecerem as Escrituras, a palavra de Deus, e errados, número 2, por não conhecerem o poder de Deus. E traduzindo isso para a nossa comunidade aqui, onde muitos vieram de denominações e culturas, entendimentos diferentes, eu preciso dizer que abraçar qualquer extremo não é saudável. Abraçar um extremo e negar o outro é viver uma espiritualidade incompleta. Porque uma pessoa pode ser cheia de conhecimento bíblico, dotada de precisão doutrinária, teológica, mas ser cheia de si, carregada de orgulho, não se humilhando na busca do que muitas vezes chega a parecer irracional, até mesmo ridículo. Dons. E no outro extremo, uma pessoa ela pode conhecer muito bem os mistérios do poder de Deus, falar em línguas estranhas, profetizar, expulsar demônios, mas ser igualmente carregada de orgulho, não se humilhando na busca do que é razoável, inteligente, por meio do estudo bíblico. Teologia. O melhor dos mundos, então, eu ouso dizer, que seria não viver nos extremos, mas viver no equilíbrio entre o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, e o conhecimento do poder de Deus, que são as manifestações do Espírito Santo. Conhecer essas duas realidades, conhecer as Escrituras e conhecer o poder daquele que confirma as Escrituras, é o que nós cremos ser o caminho proposto pelo Senhor. E hoje então nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar respondendo as perguntas mais frequentes que têm chegado até nós sobre os dons do Espírito Santo. Desde o início da igreja, as perguntas mais recorrentes têm sido sobre os dons.
Mas por conta do nosso tempo, não vai ser possível responder a todas as perguntas possíveis. E ainda por cima, possivelmente, depois da minha fala, outras perguntas vão surgir. Misericórdia, o Senhor nos ajude, né? Mas com o tempo, nós vamos aqui amadurecer nesse tema como igreja. Amém? Basta um pouquinho de paciência. Amém? Então, o que são dons? Afinal, o que seriam os dons? Como é que eles são diferentes dos talentos naturais? Quem possui dons? Todo mundo tem dom? Quantos dons existem? Né? Quais são eles? Qual é a finalidade de um dom? Para que servem os dons? Como posso descobrir qual é o meu dom? Eu posso crescer nos dons? É possível usar um dom de forma inadequada? E como é que nós podemos evitar abuso no uso dos dons? Nós vamos buscar responder essas perguntas hoje, que o Senhor nos ajude. No que diz respeito aos dons do Espírito, existem 3 principais textos do Novo Testamento que nos ajudam a responder essas perguntas e algumas outras. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 12, eu sugiro que vocês acompanhem no telão, porque nós vamos ler na versão transformadora, na nova versão transformadora. 1 Coríntios 12, versículo 1, sobre os dons espirituais. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Versículo 3. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um o mesmo Espírito dá grande fé. A outro o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Ou seja, ele manifesta os dons segundo a sua vontade. E o segundo texto estaria em Efésios, capítulo 4. Eu vou começar ali pelo versículo 1. Vai aparecer também no telão, Efésios, capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém,
Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha aí o nosso alvo, a completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E o terceiro texto, Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8, eu vou ler na atualizada, na Nova Almeida atualizada, quanto ao devido uso de dons espirituais. Versículo 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Esses então são os principais textos do Novo Testamento quanto aos dons. O que seriam dons então? Dons espirituais, como nós vamos perceber em algumas versões de Bíblias. Primeira coisa que eu creio ser importante dizer, por ser importante saber, é que na linguagem bíblica, dizer que algo é espiritual é dizer que é referente ao Espírito Santo. Leu ali, espiritual é referente ao Espírito Santo. Porque hoje a palavra espiritual carrega sentidos diferentes. Por exemplo, hoje dizer que alguém é espiritual tem geralmente o sentido de dizer que essa pessoa ou é uma pessoa religiosa, né? ou é uma pessoa reflexiva, alguém que se conecta com a sua
alma, né? Alguém que se conecta com a natureza. E espiritualidade hoje tem esse sentido de conexão com o metafísico, com o mundo não material, né? A conexão com ideias, né? A conexão com aquilo que é místico. E ainda no mundo corporativo, né, se fala também de espiritualidade, né, como o sentido maior por detrás do trabalho. Né, e eles traduzem espiritualidade em ética, né, em valores, em responsabilidade social. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, especialmente nos escritos pelo apóstolo Paulo, a palavra grega pneumatikos, ou espiritual no português, diz respeito à pessoa do pneuma, do vento, do fôlego, né, o Espírito Santo. Por isso, dons espirituais na linguagem bíblica têm relação direta com a pessoa do Espírito de Deus. Não é à toa que o texto de 1 Coríntios 12 vai chamar os dons de manifestações do Espírito. Manifestações do Espírito. Porque quando um dom se manifesta, é o Espírito de Deus se manifestando. E quem recebe dons? Quem são dotados de dons? Os supercrentes. O super ungido. Olhem só, se os dons são do Espírito, e é por isso que é importante afirmarmos, sabermos disso, né, porque o dom não é de fulano ou de cicrana, é dele. E se as manifestações são do Espírito, todos os que têm, todos aqueles que possuem, que são templo do Espírito, fazem parte, são dotados dos dons do Espírito. Olhem só, de novo, 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Respondendo então à pergunta, quem tem dons? A cada um. Todos os crentes, a todos os crentes é dada a manifestação do Espírito. Todos os crentes são canais da manifestação do poder de Deus. Se você tem o Espírito, Ele deseja se manifestar através de você. Mas quantos seriam os dons? Quais são eles? Tradicionalmente, é reconhecido, né? Reconhecem que o texto de 1 Coríntios 12 vai apresentar 9 dons, o de Romanos 12 apresenta 7 dons, e o texto de Efésios 4, 5 dons ministeriais. É isso o que é reconhecido tradicionalmente. E em 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas estranhas e interpretação de línguas, ou seja, 9. Romanos 12, profecia novamente, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, 7. E em Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, os dons ministeriais. Talvez numa conferência ou num retiro sobre os dons do Espírito Santo nós possamos
né, um dia falar com mais detalhes sobre cada um desses dons. Mas não vai ser hoje. Mas o que muitos estudiosos concordam, e eu preciso concordar com eles, é que essas listas de dons que nós temos nesses 3 textos bíblicos não são completas, não são listas exaustivas. Porque, inclusive, fica muito fácil perceber que outros dons que nós encontramos na Bíblia não foram incluídas, né? O dom do celibato não está, o dom da interpretação de sonhos não se encontra, hospitalidade, habilidade artística, artesanal, oração intercessória ou simplesmente oração, expulsão de demônios, entre outros, a gente não encontra. E se nós pensarmos, e não é nem necessário pensar tanto, né? Se os dons são do Espírito, são manifestações do Espírito, existe algo que Ele não poderia fazer quando Ele julgasse necessário? Quais limitações existem ao Espírito de Deus? Nenhuma. Por isso, é bastante razoável crer que são muitas as manifestações possíveis. Muitas. Existem as mais comuns, como nós vamos ver daqui a pouco, mas são muitas as manifestações possíveis do Espírito. E por isso, respondendo à pergunta quantos dons alguém pode ter, né? Se as manifestações são do Espírito e Ele distribui os dons quando, como e para quem Ele quiser, então todos têm o potencial de serem usados para manifestar todos os dons. Não sei se esse silêncio é pelo choque ou se vocês não entenderam ou se parece absurdo demais, eu vou repetir. Se as manifestações são do Espírito, então todos têm o potencial de serem usados para manifestar todos os dons. Potencialmente todos. Vamos pensar nos dons ministeriais. Um evangelista, ele pode não passar a maior parte do tempo pensando em como ensinar ou como exortar um irmão, mas ele pode muito bem ser usado, sim, para ensinar e para exortar no Espírito. Da mesma maneira que um pastor pode também vir a profetizar e evangelizar. Ou uma pessoa com o dom de contribuição pode muito bem ser usada em sua casa para curar o seu filho doente. Ou até mesmo dar um conselho sábio a alguém, resultando na salvação de um casamento. Porque os dons do Espírito têm uma finalidade: o bem comum, o bem de todos. 1 Coríntios 12:7, de novo. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, para o benefício de todos. E Efésios 4:16, Deus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte
ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor, para que todo o corpo seja beneficiado. Para que então servem os dons? Os dons servem para edificar o corpo, para servir a igreja, gerando unidade, gerando crescimento, gerando amor. O propósito das manifestações do Espírito, ou o propósito da manifestação ou das manifestações é abençoar os que estão dentro e abençoar, salvar os que estão fora. Esse é o propósito das manifestações. E é por isso que uma pessoa pode se ver sendo usada de forma diferente ao longo de uma vida, né, dependendo das circunstâncias. Aqueles jovens que estavam ali em São Francisco de Assis do Piauí nunca tinham visto uma pessoa que se arrastava voltando a andar imediatamente. Nunca. Mas eles estavam ali, eles se colocaram em uma circunstância onde o Espírito poderia se manifestar. Porque os dons são manifestações da graça de Deus para a edificação da igreja e serviço ao próximo. Todos os crentes têm o potencial de serem usados pelo Espírito para manifestar qualquer dom, conforme a vontade de Deus e conforme a disponibilidade da pessoa para ser usada. Que diz: eis-me aqui, usa-me. Onde estão os disponíveis? Onde estão os que desejam ser usados, usadas pelo Senhor? Por isso, sejamos abertos, sejamos disponíveis, nos coloquemos em situações para sermos usados pelo Espírito. Estejamos presentes. Antes de derrubar Golias, Davi havia se exposto a outras experiências que o levaram a essa maturidade para derrubar gigantes e abençoar toda uma nação. Billy Graham, antes de pregar para milhões, ele se disponibilizava para pregar a uma ou duas pessoas. Se disponibilize, sirva. Entenda que você é um membro importante e necessário para o corpo. Porque a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem de todos. E cada parte do corpo, cada membro, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E da mesma forma, Romanos capítulo 12... Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função específica no corpo. E o texto ainda vai continuar. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o. Faz. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere. Se for demonstrar misericórdia, pratique. Faça.
Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é importante para o bem-estar desta igreja. E você é importante para o cumprimento daquilo que o Senhor designou para essa igreja. Para o cumprimento de alcançarmos os perdidos para Cristo. Se você, como membro do corpo de Cristo, se você, como membro desta igreja, não se disponibilizar, a igreja vai sofrer. Todo o corpo vai sofrer. E o desejo do Espírito é se manifestar através de você. Você é um presente para esta igreja e para o mundo lá fora. Se disponibilize. E a propósito, é assim que nós descobrimos os nossos dons. Servindo. Se disponibilizando. Não é lendo um livro. Não é fazendo um teste de dons ou participando de um seminário. Tudo isso pode até ajudar, mas a melhor forma de descobrir e crescer nos dons é servindo, é se disponibilizando com intencionalidade, com compromisso, com zelo, com seriedade, como para o Senhor. Não é coincidência, viu, gente? As homes estão voltando. Os encontros nos lares, a home church é um lugar muito bom para vermos os dons florescendo. Ali onde irmãos e irmãs vão ser servidos e onde novas pessoas vão poder ser alcançadas para Cristo Jesus. E é o lugar perfeito para que os dons sejam confirmados. É um lugar perfeito para a confirmação dos dons. Por quê? Porque a igreja é o agente de Deus que confirma o dom que existe em nós. É a igreja, é o corpo quem confirma. Deus confirma o dom por meio dos outros membros da igreja. É o coletivo que vai testemunhar se o seu serviço está gerando bem-estar, edificação, salvação. Nós vamos evitar divisões, nós vamos evitar muitos problemas relacionais, nós vamos evitar inveja, quando nós percebermos a necessidade de humildade e paciência no processo da descoberta e confirmação dos dons. De novo, Romanos 12:3, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Não, porque eu... Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, justos. Não se considerem melhores do que realmente são. Existem pessoas que saem de igrejas, não por motivos bíblicos, válidos, mas porque elas chegam quase impondo. Chegam impondo que sejam reconhecidas e colocadas em determinadas funções, por se julgarem dotadas de dons. E quando elas não são reconhecidas, saem em busca do tal reconhecimento. Mas não queriam servir. Queriam reconhecimento, ganho pessoal. Mas os dons não são ganhos, não deveriam ser usados para o ganho de todos. Por isso, de novo, quem reconhece é a igreja. E se você faz parte dela,
você certamente tem um papel bom a desempenhar segundo a vontade do Espírito. Amém? Mas é verdade, porém, que de acordo com os nossos dons ministeriais, nós vamos nos mover com mais frequência nos dons que têm relação com essa área ministerial. Por exemplo, se alguém tem um dom artístico, musical, é mais provável que esse alguém seja usado para abençoar a igreja no louvor, mais do que alguém que tem o dom administrativo e é desafinado. No céu isso vai ser consertado, tá? No céu, não vai ter desafinação, mas enquanto a gente está aqui, vamos nos ajudar, né? Então existem dons que são mais presentes, mais recorrentes, dependendo da área ministerial, da vocação ministerial. Mas vale uma advertência importante. Se a manifestação é do Espírito, e o Espírito se manifesta através daqueles que dão a liberdade e honra, cuidado para não se esconderem por trás da falsa justificativa do tipo, eu não tenho esse dom, então não tenho nada a ver com isso. Cuidado, tem gente que julga, ou que julgava até antes de hoje, julgava não ter determinado dom, então, não tenho nada a ver com isso. De novo, o dom é a manifestação dele por meio de quem se disponibiliza. Então não é justificável dizer, eu não evangelizo, porque eu não sou evangelista. Eu não vou ser misericordioso, porque eu não tenho dom de misericórdia, não é culpa minha. Não vou partilhar, não vou dividir, e dar aquilo que honra e serve a Deus, porque eu não tenho o dom da generosidade. Sou mesquinho mesmo, Deus assim quis. Busquem com dedicação os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E nós buscamos por aquilo que se faz necessário. É por aquilo que se precisa que nós buscamos. Está faltando misericórdia? Busca misericórdia, querido e querida. Porque quando nós buscamos, nós encontramos, nós achamos. E quando o Espírito Santo se manifesta, olhem só, quando o Espírito se manifesta, ele na verdade, o que ele faz? Ele nos ajuda a cumprir o papel que é nosso. Sermos misericordiosos é papel nosso. Sermos generosos, curar enfermos, expulsar demônios, são imperativos que o Senhor espera dos seus discípulos e de suas discípulas. É nosso. O Espírito em suas manifestações, ele nos ajuda a fazer o nosso papel. E então ao Senhor é rendido glória, louvor em tudo o que nós fazemos. Só mais um pouquinho, tá, gente? Tudo bem? Vocês estão bem? Só mais um pouquinho. Agora, existem dons que não deixam dúvidas de serem do Espírito, de tão extraordinários que parecem ser como de fato são. Não deixam dúvidas, como o dom de cura.
milagres, prodígio, a pessoa vê, uou, é do Espírito, claro. Né? Mas como nós vimos, existem dons que podem ser confundidos com talentos naturais. E como é que a gente diferencia talentos naturais e dons do Espírito Santo? Bezalel, em Êxodo 31, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para tarefas com aparências comuns. Ele foi usado para trabalhos artesanais, né, trabalhando com metais, né, pedras, madeira, né, assim como trabalha qualquer artesão. Né. Davi, ele foi capacitado pelo Espírito, né, quando ele tocava o seu instrumento, olha, tocar instrumento. Efésios capítulo 5, a Bíblia fala de cânticos espirituais. Cantar, não é tão humano. E também a gente vê os dons de serviço, de ensino, contribuição financeira, administração e tantos outros, né, dons possíveis, né, que não parecem ser espirituais, de tão comuns, né, mundanos. Então, será que a gente pode dizer que um professor de faculdade ensina no dom do Espírito Santo? Que presidentes, né, CEOs, administradores de empresas são dotados pelo Espírito? Será que o talento da Anita representa a unção de Deus? Qual que é a diferença? A diferença do dom espiritual e do talento humano está ou estão no propósito e no resultado. Quando o Espírito capacita, de novo, é para o benefício do corpo, da igreja. É para o benefício da obra missionária. Quando o Espírito Santo se manifesta, o corpo é edificado. O corpo tem a impressão de que Deus esteve presente. Quando Ele se manifesta, a missão de Deus é cumprida. Há salvação, há arrependimento. Quando o Espírito se manifesta, Deus é glorificado. Ele é glorificado. Propósito e resultado. O resultado do dom é a glória ao nome santo do Senhor. A manifestação do Espírito é para a glória do nome que é sobre todo nome. É para a glória do nome do Senhor Jesus. E uma última consideração, agora a última. Nós vamos reler o texto de 1 Coríntios 12, 3b. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. De novo, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a declarar comigo. Declare comigo: Jesus é Senhor. Repita e testemunhe comigo: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Em fé, em verdade, de todo o coração, ninguém pode dizer, ninguém pode proclamar, ninguém pode profetizar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Preste atenção, querido, querida. Nós somos o povo profético. Nós somos o povo profético. E o que isso significa? Isso significa que nós carregamos, nós temos uma mensagem da parte de Deus para ser entregue ao mundo. Porque como nós vimos no encontro passado,
todos os que creem, todos os que confiam em Jesus são marcados pelo Espírito Santo, selados. O Espírito Santo faz parte da vida de todo crente em Jesus. Todo crente. E em Lucas, no capítulo 4, Jesus ele disse que o Espírito havia ungido a ele para pregar boas notícias aos pobres, anunciar liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, profetizar o tempo do favor do Senhor. E ainda nós vamos ler em Apocalipse 19:10, a Bíblia nos dizendo que o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Ou seja, o agente inspirador, o espírito da profecia é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para proclamar, anunciar, profetizar a mensagem de Deus, habita em todos nós. O mesmo Espírito que capacitou a Jesus a profetizar está em nós. E o que é profecia? De novo, profecia é uma mensagem da parte de Deus para toda a humanidade. Profecia não é adivinhação, profecia não é previsão de futuro. Profecia é essencialmente uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem que pode ser para uma nação, para um povo e por vezes até mesmo para um indivíduo. E por isso, todo crente que necessariamente tem um Espírito, carrega em si o dom profético. Todos aqueles que têm o Espírito, e o Espírito testifica sobre Cristo, todos são portadores da mensagem que Deus deseja que o mundo inteiro ouça. Jesus é Senhor, Jesus é o Senhor, somente Ele é o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, o grande clímax da mensagem profética é essa: Jesus, o Cristo e Filho de Deus, é o Senhor. E receberão poder quando o Espírito for derramado, e serão minhas testemunhas por todo o mundo, disse o Senhor. Vocês receberam o Espírito para profetizar sobre ele. E quando o Espírito veio em Pentecostes, cumprindo as profecias de Joel, homens, mulheres, jovens, idosos, passaram a profetizar. Todos, homens, mulheres, escravos, cultos e incultos, todos passaram a ser capacitados para testemunhar sobre Jesus, no Espírito que testemunha sobre Jesus por meio da palavra profética. Com a vinda do Espírito Santo, o sacerdócio se tornou universal. Hoje todos podem e devem ser ministros no Espírito Santo. Você carrega o Espírito da profecia. Profetize com a sua boca.
profetize com a sua vida que Jesus é o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos. Te bendizemos, Senhor, por Tua palavra. Te bendizemos porque ela revela o Teu caráter, a Tua graça, o Teu coração, os Teus propósitos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou para fazermos parte do Teu povo, da Tua igreja, e o Senhor nos deu o privilégio de sermos instrumentos nas Tuas mãos. O Senhor nos deu propósito, o Senhor nos deu razão. Obrigado, Senhor. Obrigado por escolher habitar em nós. Obrigado por desejar fazer parte de nós, por desejar se manifestar em nós e através de nós. O que somos nós? O que somos nós? Mas assim o Senhor desejou, assim tem sido o Teu querer. Por isso ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos os dons que o Senhor tem confiado a nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essa manifestação em humildade, em dedicação, para que a Tua igreja, Senhor, ela seja edificada, para que aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, possam Te conhecer, possam ser alcançados, possam ser salvos. Ajuda-nos, Senhor, a viver no equilíbrio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos profundos conhecedores da Tua palavra santa, mas ajuda-nos também, Senhor, a andarmos no Espírito, a conhecermos as manifestações, a conhecermos o Teu poder infinito, gracioso, compassivo. Queremos ser, sim, uma igreja cheia do Teu Santo Espírito, cheia da Tua presença, Senhor, aqui e onde quer que seja necessário estarmos. Eis-nos aqui, Senhor, o Teu povo escolhido, chamado, agraciado, separado, Senhor, para sermos agentes do Teu reino, para sermos os Seus embaixadores, continuando, fazendo as obras que o Senhor fez antes de nós. Ajuda-nos, Senhor, por amor dos pequenos, por amor dos perdidos, por amor das famílias, por amor dos casais, por amor, Senhor, de cada um aqui presente, por amor desta igreja, por amor, Senhor, a Tua igreja nas nações. Capacita-nos, Senhor, que na medida em que nós disponibilizarmos, Senhor, que possamos ver os sinais da Tua compaixão, os sinais da Tua compaixão. O Senhor era movido de íntima compaixão, era por compaixão que o Senhor sarava, era por compaixão, Senhor, que o Senhor libertava. Faz-nos, Senhor, cheios da Tua misericórdia. Faça, Senhor, ajude-nos, ajuda-nos, Senhor, a sermos presentes, disponíveis, para que possamos ver as manifestações do Teu poder, edificando a igreja e salvando os perdidos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Senhor, pelas Donas Marias. Obrigado pelos tantos feitos que o Senhor tem realizado no nosso meio.
E a nossa oração, o nosso clamor é, Senhor, que a história de Dona Maria e de tantas outras sejam repetidas no nosso meio, sejam repetidas no sertão, nos confins da terra, para que o Teu nome seja exaltado, para que todos vejam e percebam e se rendam e se dobrem e confessem que Tu és, Tu, Jesus, é o Senhor, Tu, Jesus, e somente Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. A Tua igreja declara, a Tua igreja profetiza: Jesus é o Senhor, Ele é Jesus, 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 Jesus. Não há outro, não temos outro. Escute mundo, Jesus é o Senhor. Que as nossas vidas profetizem, que os nossos casamentos profetizem, que os nossos lares, que tudo que há em nós, que tudo que há em nós declare: Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. Aqui nas nações, aqui até os confins da terra, dizemos: eis-nos aqui. Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eu me disponibilizo, eis a minha vida, Senhor, para a Tua glória, para o Teu serviço, para abençoar a igreja, as nações, para abençoar a minha casa, para abençoar todos aqueles a quem o Senhor deseja. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Manifeste-se, oh, desejamos, buscamos a Tua manifestação. Onde é necessário, Senhor, misericórdia, que haja. Onde é necessário fidelidade, que haja. Onde é necessário graça, Senhor, compaixão, que ali haja, ali se manifeste, Senhor. Te buscamos os melhores dons, buscamos, Senhor, buscamos os melhores dons, buscamos, Senhor, aquilo que necessitamos para ver o Teu corpo abençoado, para ver, Senhor, os perdidos encontrados, para ver edificação, para ver, Senhor, relações saradas. Para ver corações sarados, almas saradas, corpos sarados, vocações, chamados, restaurados, reavivados, no propósito de ver o Teu corpo sendo abençoado e as nações sendo alcançadas. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida e enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito,
Responda ao Espírito que age conforme o seu querer. Responda ao Espírito que vê, que corresponde, que tem uma vontade que é boa, é perfeita, é agradável. Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, eis-me aqui? Eu sei que o Senhor me vê, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor enxerga a verdade em mim, eis-me aqui. Aqui estou disponível, disponível, disponível. Entregue, entregue, eu sou teu, eu sou tua, eu sou tua. Usa-me, usa-me, usa-me pra tua glória. Usa-me, usa-me, usa-me pra tua glória, tua glória, tua glória. Eu me coloco aos teus pés, eu me coloco aos teus pés, ao teu serviço, ao teu serviço. Filho sou, filho sou. E os filhos e filhas se alimentam realizando a vontade do Pai, se alimentam realizando a vontade do Pai. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor me vê. Usa-me, 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 usa-me. Senhor, nós temos te buscado nesses dias e continuaremos, persistiremos, Senhor, porque compreendemos a tua vontade, percebemos a nossa vocação.